Salmo 133, diz assim a palavra do nosso Deus: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, tua palavra está aberta, Senhor. E dela, ó Deus, nós desejamos, Senhor, colher maior benefício para as nossas almas. Ó Deus, que nesse momento de exposição da tua palavra, ela fale aos nossos corações, edifique teus filhos e filhas. Que ela, ó Deus, nos corrija e nos encoraje, ó Deus, a respeito das boas coisas do Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse texto, o Salmo 133, é o penúltimo dos salmos de romagem, os salmos de degraus. Salmos que eram cantados pelo povo de Israel nas festas das subidas da cidade baixa para a cidade alta. Eles subiam juntos, cantando estas canções, cantando estes salmos. E esse é um deles. Salmo onde eles estão aqui exaltando a comunhão, a unidade do povo de Deus. E pela maneira peregrina como estes salmos eram cantados, e como uma expressão da própria vida do povo de Deus, salmos que representam cada uma das estações da vida do povo de Deus, nós podemos dizer que este é um salmo, o salmo da unidade peregrina, onde nós vemos o povo andando junto, vivendo junto, caminhando junto em direção àquela que é a terra prometida de fato para nós, novos céus e nova terra. Essa, sem dúvida nenhuma, é das coisas mais preciosas da unidade do povo de Deus, a sua comunhão, o fato de que eles podem andar juntos. O James Montgomery Boyce, falando sobre unidade, ele disse que a unidade é certamente mais notável por sua ausência do que pela sua presença. Este é o sentimento forte no coração do salmista muitas vezes, quando ele, fora da comunhão do povo de Deus, distante da comunhão, ele simplesmente lamenta e lamenta profundamente. Ele sente a falta da unidade do povo de Deus. De maneira que a ausência do culto é motivo, inclusive, de depressão profunda para Davi, como nós vemos nos Salmos 42 e 43, onde o seu corpo sente dores profundas pela falta da unidade, pela notável ausência da unidade, que é mais sentida do que a sua presença. Esse texto, ele nos aponta de início algumas verdades importantes sobre a comunidade. Duas verdades significativas sobre a comunidade na longa jornada dos peregrinos ao longo da vida. Por exemplo, a primeira verdade: a vida em comunidade é para todos os que são discípulos de Cristo. Todos os discípulos em Jesus, eles não vivem de outra maneira senão em comunidade com o seu povo, com aqueles que junto com eles formam o povo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. De maneira que pertencer a Cristo significa pertencer à sua igreja, estar como parte de uma comunidade de irmãos e de irmãs em Cristo Jesus. Estamos vivendo nessa peregrinação espiritual conforme o próprio plano de Deus e não tem como, queridos, ser diferente disso. Essa é a escolha e o trabalho de Deus que nos faz pertencer a uma comunidade, sendo que está muito longe do Evangelho a ideia propagada em nossos dias por muitas pessoas de que é possível viver a fé lá no seu canto, no seu quarto, na sua casa, através do que nós chamamos hoje de desigrejamento. A segunda verdade que faz parte do primeiro olhar para esse texto é de que a qualidade desta comunidade ela é formada
pelos discípulos do Senhor Jesus, enquanto eles viajam, enquanto eles andam juntos. Por isso nós falamos que essa é aqui uma expressão da unidade peregrina, da unidade ou da comunhão entre discípulos de Jesus enquanto eles caminham, enquanto eles andam, peregrinam, caminham a jornada até aquele dia da consumação, onde Jesus nos fará habitar novos céus e nova terra. Nós nessa jornada, queridos, nós viajamos com pecadores imperfeitos, mas que foram redimidos pelo Senhor Jesus. E mesmo diante dessa imperfeição, de estarmos na presença de pecadores e nós mesmos sermos pecadores, nós estamos um com o outro como uma comunidade de amor. A qualidade desta caminhada é que nós caminhamos com pessoas que amamos e com pessoas que nos amam. E é nossa escolha, e é nosso trabalho aperfeiçoar a nossa unidade nesta comunidade. Se fazer parte dela é trabalho e plano de Deus, é nos aperfeiçoar em amor nesta comunidade, é uma escolha e um trabalho nosso. Por isso é preciso olhar para esse texto e entender e colher as coisas, as lições preciosas que fortalecem a nossa visão e o nosso entendimento a respeito desta unidade peregrina, a respeito de andar juntos. Precisamos, por exemplo, lembrar que a solidão que sentimos em muitos momentos, ela é uma expressão do pecado, ela é uma expressão da comunhão quebrada. Em alguns momentos, a distância, a falta, a ausência da unidade, que faz com que corações estejam tão entristecidos, deprimidos, como por exemplo estava o de Davi, é por conta da comunhão quebrada, o pecado, nos afastando da unidade peregrina, da unidade de caminhada com os nossos irmãos, com a nossa comunidade de fé. O Michael Green é um dos grandes estudiosos do cristianismo primitivo. Ele disse o seguinte, ele disse: sua vida em comunidade, embora longe de ser perfeita, foi, no entanto, suficientemente diferente e impressionante para atrair a atenção, para convidar a curiosidade e para inspirar o discipulado, em uma época em que todos eram tão preocupados com o prazer materialista e tão desprovidos de propósito sério como nos nossos dias. Às vezes nós olhamos para a igreja primitiva e dizemos: aí está a igreja perfeita. A comunidade perfeita dos santos, que é descrita em Atos 2, 42 a 47, como uma comunidade onde todos tinham tudo em comum. Mas, meus irmãos, o que o Green está nos chamando a atenção é que os mesmos desafios hedonistas, individualistas, materialistas que assolam os nossos dias e que geram dificuldades para viver a vida comunitária, também estavam presentes na vida daqueles que formavam a comunidade primitiva, a igreja primitiva. Então, nós podemos dizer que as lutas nossas eram também as lutas deles. E da mesma maneira, nós precisamos buscar unidade nos nossos dias sem desculpas, sem nos esconder, sem justificativas. Antes de nós prosseguirmos olhando para o que esse texto nos recomenda a respeito disso, eu gostaria ainda de considerar com vocês o que unidade não é. Unidade, meus queridos, não é uniformidade. Desejar estarmos numa unidade peregrina e andar juntos como uma comunidade de fé não significa que nós seremos todos iguais. Nós não seremos um caminhão de gêmeos, cheio de lotados de gêmeos, mas seremos diferentes. A unidade também não é tolerância, não é simplesmente você meramente tolerar os seus irmãos, não é meramente conceitual, não é automática ou fácil. A unidade peregrina, a unidade do povo de Deus é algo, sim, difícil. Não é fácil conviver com pessoas diferentes, com pessoas que você em alguns momentos não irá ser capaz de tolerar seus pecados, de suportar suas chatices.
ela também não é perfeita, mas ela caminha em crescimento rumo à perfeição. Ela um dia será perfeita. A nossa unidade, ela será aperfeiçoada no céu, plena. E é por isso que o salmista é capaz de dizer, como é agradável, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Porque é uma experiência crescente e que caminha para a consumação. Ela é o próprio propósito de Deus para as nossas vidas. A bênção da comunhão é aquilo que é celebrado pelo salmista aqui neste salmo. Ao ponto de que no verso 2, ele coloca esta comunhão em termos de um serviço sacerdotal. Nós poderíamos de alguma maneira dizer, e alguns autores como C.S. Lewis sustenta dessa forma, de que essa comunhão que nós experimentamos, ela é sacramental. Ela aponta para coisas invisíveis, para coisas muito maiores do que aquilo que aparentemente nós estamos vivendo. Aparentemente nós estamos experimentando. Ele diz no verso 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Uma clara expressão do serviço sacerdotal, para mostrar-nos que a unidade, ela é sim, a unidade vivida pelo povo de Deus, essa caminhada conjunta, uma gloriosa expressão do próprio plano, serviço, trabalho de Deus em meio ao seu povo. Ela é um meio de bênção para Israel, é o que o texto está dizendo. O que significa dizer para os nossos dias que é um meio de bênção para a igreja, para o povo de Deus. O Monte Hermon, que é referido no verso 3, ele estava no extremo norte de Israel. E aqui há uma expressão da natureza, da maneira como a natureza se manifesta nesse monte. O verso 3 ele diz, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A expressão do orvalho que desce sobre aquele monte é para ser uma expressão da vida. É Deus ordenando a vida através da comunhão do seu povo, através da comunhão, da caminhada conjunta do seu povo. É como se o Jordão que descesse sobre o povo e trouxesse vida, descendo do Monte Hermon ao extremo norte, para os montes de Sião no extremo sul, fazendo com que por toda aquela região houvesse vida. Portanto, meus irmãos, esse salmo ele está nos chamando a atenção para os componentes essenciais da verdadeira unidade e comunhão da igreja, uma unidade peregrina, uma expressão daqueles que caminham juntos, daqueles que andam juntos. E eu gostaria que nós fizéssemos algumas aplicações, que a partir das verdades desse texto, você pudesse aplicar algumas coisas comigo agora. A primeira destas aplicações é de que a verdadeira unidade, ela vem de você estar identificado, completamente estabelecido na ideia de que irmãos e irmãs em Cristo são as pessoas com as quais você está unido e com quem você deve andar. Ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Há uma identidade comum nesta expressão. Quando o salmista ele está falando aqui, ele não está apenas dizendo que isso é uma coisa boa, mas ele está, ao dizer isso, dizendo que isso é uma coisa adequada, apropriada e que define a natureza desses próprios irmãos. Irmãos aqui não se refere às relações de sangue, mas aos companheiros de caminhada, aos companheiros de peregrinação, os filhos de Abraão, o povo de Deus, aos que também pertencem a esta comunidade da aliança abrâmica pela graça de Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo. O salmista está dizendo, olha,
Eles são os seus adequados. Eles são aqueles com os quais você está identificado. Então, meus irmãos, nós já temos uma unidade posicional. Na medida em que fomos colocados em Cristo Jesus como aqueles que são os seus eleitos, os seus escolhidos, para serem o seu povo, o seu corpo, a sua igreja, posicionalmente, essa já é a nossa identidade. O que o salmista está dizendo é que é agradável, é bom, que sendo esta a nossa identidade, que então assim nós vivamos unidos, porque é assim que já estamos identificados. A nossa unidade, ela é legal, como uma família de Deus, e nós temos que manter essa união como família de Deus, e não apenas mantê-la, mas vivê-la, experimentá-la, nos deleitar nela. Então é algo bastante prático o que o salmista está destacando aqui. Ele diz, olha, vocês não se tornarão unidos ao experimentar esta comunhão. Vocês já estão unidos. E por já estarem legalmente, posicionalmente unidos, então é bom, queridos, é agradável que vocês vivam essa vida comum de vocês. De certa forma, é o que acontece com a nossa família de sangue. Nós já estamos inevitavelmente ligados a eles. Nascemos nestas famílias e é bom e é agradável quando nós não apenas somos familiares e parentes, mas nós vivemos e nos deleitamos da vida familiar. Da mesma maneira, nós precisamos olhar para a igreja, ver e entender a igreja. Estar em unidade com a igreja não é algo que nós simplesmente escolhemos estar como uma posição ou como uma identidade. Já fomos feitos ligados a ela e unidos a ela pela obra de Jesus. Então o salmista está dizendo, olha, então é bom, é agradável que vocês vivam essa realidade, que vocês experimentem essa realidade. Efésios capítulo 4, dos versículos de 2 a 6, usa dessa linguagem. Paulo, ele entende que aqueles da comunidade de Éfeso e nós hoje precisam empregar trabalho, esforço para experimentar aquilo que nós já somos em Cristo. Ele diz, olha, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que ele não está falando esforçando-vos diligentemente por criar a unidade do Espírito. Não é essa a linguagem. Ele está dizendo por preservar, por manter aquilo que já existe. E ele continua, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então as recomendações de Paulo, queridos, é que eles vivam a posição, a identidade na qual eles já estão postos. Eles não precisam criar essa unidade. Eles precisam tão somente entender que essa é a identidade deles e eles precisam se deleitar nela. É simplesmente acordar de manhã e entender, essa é a minha vida. Aquelas pessoas são o meu povo. Aquelas pessoas são a minha família. Eles são a minha comunidade. E eu preciso experimentar isso com alegria. Eu preciso me esforçar e trabalhar para experimentar isso e me deleitar nisso. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que você precisa experimentar esta alegria e este deleite da sua identidade como parte do povo de Deus. Em segundo lugar, o salmista ele nos alerta que a verdadeira unicidade vem de um foco comum. Há uma centralidade em Deus muito grande na linguagem
deste salmo. Como eu disse agora há pouco, o verso 2, ele fala de serviço sacerdotal. E ele está falando da própria ministração de Deus sobre o seu povo através do sacerdote. Ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Ele está falando aqui da ordenação de Arão, lá no Êxodo 29, versículos 7 a 9, como sendo o sacerdote aquele que traz o serviço, a própria ministração de Deus sobre a vida do seu povo. Mas essa realidade ela foi estendida no Novo Testamento. De maneira que lá em 1 de Pedro 2,9 diz que nós somos o sacerdócio real. Hoje esta ministração da bênção e da presença de Deus sobre o seu povo, ela se dá através de todos aqueles que são sacerdotes, de todos os membros do povo de Deus. Cada um de nós hoje representa um Arão para a vida da comunidade, para a vida dos nossos irmãos. Cada um de nós representa a ministração de Deus para a vida uns dos outros. Esta maneira como todos nós precisamos ver a unidade peregrina, nossa caminhada juntos. Quando você sai de manhã da sua casa, você precisa lembrar: hoje Deus vai me usar para ministrar a graça e a glória dele na vida de algum irmão, da comunidade de irmãos. Eu entrei ali agora há pouco, antes do culto começar, para cumprimentar a Lohane e a Pamela. E elas estavam ali fazendo aquele cafezinho delicioso que a gente sempre toma ali. De uma maneira simples, como fazer um café, como vocês fizeram. Vocês, através desse serviço, que é sim um tipo de serviço sacerdotal, vocês estão ministrando a graça e a glória de Deus sobre a vida dos seus irmãos. Cada gesto simples, cada atitude, cada serviço, cada movimento em direção aos seus irmãos, é você os abençoando com a bênção de Deus. Ontem nós tivemos aqui alguns dos irmãos e experimentamos um almoço delicioso feito pela UMP para nos receber aqui. Foi a UMP abençoando o povo de Deus, abençoando a igreja. Toques e gestos simples e pequenos, mas que são grandiosos em carinho, são grandiosos em manifestação e ministração desta graça e dessa glória de Deus. De muitas maneiras, meus irmãos, nos nossos movimentos uns para com os outros, nós estamos trazendo serviço sobre a vida deles e os abençoando. Há um ajuste necessário. O óleo ele era especial e precioso porque fora consagrado a Deus. E há, portanto, um foco aqui estabelecido. Um foco na centralidade de Deus, que é a chave para nós em comunidade, nós superarmos a mesquinhez e arrastarmos da comunidade imperfeita em que vivemos em direção a algo realmente cheio de graça e cheio de glória. Essa centralidade em Deus ela é fundamental para que a comunidade de discípulos ela caminhe junta, ela ande junta com essa unidade peregrina, afastando-nos de nossos ciúmes, de nossas mesquinhezes e possamos assim de fato experimentar a bênção do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque o foco centrado em Deus, ele nos obriga a ser sacerdotes uns dos outros, falando a palavra de Deus uns aos outros, focados em ministrar ao outro o que vem de Deus, e não dos nossos interesses, do nosso egoísmo, ou de coisas imperfeitas que há em nós. Então nós somos aqui encorajados fortemente, grandemente pelo salmista a experimentar a caminhada juntos,
a unidade peregrina para refletir as virtudes de Deus. Mais do que deixar sobre o outro as impressões do meu talento, eu quero deixar sobre o outro as virtudes do nosso Deus. Aquelas coisas que Deus me usa como um instrumento, como um canal, para ser a bênção dele na vida do meu irmão. Não as nossas coisas. Um dos grandes problemas do serviço na igreja tem sido a falta de centralidade em Deus. Conversando com irmãos em vários lugares, aqui inclusive, quando a gente recebe irmãos novatos, eles sempre falam da dificuldade que muitas vezes a igreja enfrenta pelas vaidades. Há muita vaidade que há no serviço ao Senhor, guerras de adoração. E tudo isso acontece pela falta de centralidade em Deus. Porque nós queremos dar às pessoas as nossas coisas e não as coisas de Deus. Então há aqui um foco muito claro na centralidade de Deus, para que a gente entenda que a verdadeira unidade da comunhão do povo de Deus virá de você estar focado, centrado em trazer às pessoas aquilo que vem de Deus e não de você. O reverendo Hernandes Dias Lopes, falando de comunhão, ele diz o seguinte, ele diz: existem pessoas que estão longe de Deus e longe das pessoas. Outras estão perto de Deus e longe das pessoas. Outras estão longe de Deus e perto das pessoas. E ele conclui: olha, nós devemos estar perto de Deus e perto das pessoas. É assim que a unidade dos peregrinos acontece. Quando eu estou em plena comunhão com Deus e com os meus irmãos, para que eu possa comunicar aos meus irmãos aquilo que vem de Deus. É o que o salmista está declarando aqui. O Dietrich Bonhoeffer, o mártir cristão do período nazista, ele disse o seguinte: por isso, o cristão precisa de outro cristão que fale a palavra de Deus para ele. Ele precisa de novo e de novo, quando ele se torna incerto e desanimado, pois não pode ajudar a si mesmo. Sem desmentir a verdade, ele precisa se render a isso. Ele precisa de seu irmão como um portador e anunciador da palavra divina da salvação. Ele precisa de seu irmão unicamente por causa de Jesus Cristo. Isso também esclarece o objetivo de toda a comunidade cristã. Eles se encontram uns aos outros como portadores da mensagem de salvação. Queridos, é isso que acontece todos os domingos e em outras ocasiões de comunhão. Você sai da sua casa como um portador da mensagem de salvação, como um portador da graça e da glória de Deus, para se encontrar com outros irmãos e entregar isso a eles, e receber isso deles. Essa é a alma dos nossos encontros. Nós estamos aqui para nos abençoar com a bênção de Deus uns aos outros. E você não pode abrir mão disso. E você não pode simplesmente virar e dizer: não, hoje eu não quero abençoar ninguém. Hoje eu vou ficar no meu canto. Hoje eu não quero nada com nada dessas coisas. Isso é uma ruptura com a sua própria identidade, com o seu próprio propósito. E, em terceiro lugar, ele diz que a verdadeira unidade vem da vida comunitária, de habitarmos juntos nessa unidade. É o que diz o verso 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como eu disse, o orvalho que desce como se fosse o próprio Jordão descendo de norte a sul e trazendo vida.
ele tem para nós aqui uma imagem de um refresco vivificante. Devido à elevada altitude do Monte Hermon, a água, a umidade, ela estava sempre disponível no orvalho, mesmo quando não tivesse chuva ou neve ali. E a unidade na comunidade é algo parecido com isso, meus irmãos. É como o refresco vivificante do orvalho da montanha. E as nossas almas, cansadas da peregrinação, elas carecem, elas precisam desse refresco vivificante. Esse tipo de unidade é onde nós começamos a experimentar a ideia de vida eterna. São os começos do céu, são os começos da nova terra. A abençoada antecipação do céu na terra para nós acontece nas reuniões da igreja. Se você não gosta da igreja, se você não gosta dos encontros dos crentes, isso é preocupante, meus irmãos. Porque provavelmente você não gosta do céu, não gosta da nova terra. Porque são os começos da nova terra e dos novos céus, esses encontros dos crentes que nós experimentamos toda semana. O Eugene Peterson, dando uma dica do céu, ele nos traz isso à mente. Ele diz assim: o Salmo 133, ele expõe apenas uma sugestão do céu. Uma dica que é expandida em uma grande visão lá em Apocalipse capítulo 4 e 5. Indicando que o bom companheirismo empolgante, ele está nos céus. Onde as relações são quentes e as expectativas são frescas. Já estamos começando a desfrutar da vida juntos, esta vida que será concluída em nossa vida eterna. E aí ele então sugere para vocês que vocês façam o seguinte: monte na sua imaginação todos os amigos que você gosta de estar com eles. Seus relacionamentos mais estimulantes. Pare e pense agora neles. A delícia de experiências compartilhadas. As pessoas com quem você se sente completamente vivo na companhia delas. Meus irmãos, pensaram? Por um instante, o que você acabou de pensar é uma sugestão do céu. Vocês viram nos grupos da igreja uma foto compartilhada do encontro nosso com a Francisca lá em Caldas Novas. A sensação foi tão gostosa, tão boa, mas tão preciosa, que é um desses momentos em que você sente o céu presente. É isso que nós deveríamos entender, ver e pensar a respeito de quando nós estamos juntos, queridos. São os começos do céu. Ali Deus dá a sua bênção, diz o salmista. Ali Deus ordena a vida para sempre, diz o salmista. Então, meus irmãos, essa comunhão é algo precioso demais para as nossas vidas, para ser tratado como muitas vezes nós tratamos. É preciso um aprofundamento da nossa compreensão e do nosso deleite a respeito das nossas caminhadas juntos, dos nossos momentos juntos, de quando andamos juntos. Para concluir, eu gostaria que você pensasse, saísse daqui hoje pensando no quanto a comunhão, a mutualidade, essa vida compartilhada que nós temos, ela exige do nosso trabalho, dos nossos planos. Deus já nos colocou nisso. O trabalho e o plano dele era estarmos identificados uns com os outros. Agora o nosso trabalho, o nosso plano deve ser nos esforçar em aprofundar e viver isso. Por exemplo, amando uns aos outros, como diz Romanos 12:10. Cuidando uns dos outros,
como nos recomenda 1 Coríntios 12, 25. Sujeitando-nos uns aos outros, como nos ordena Efésios 5, 18 e 21. Perdoando-nos uns aos outros, como nos ordena Colossenses capítulo 3, versículo 13. Não se queixando uns dos outros, como nos exige Tiago capítulo 5, versículo 9. Não falando mal uns dos outros, como nos recomenda Tiago 4, 11. Não provocando uns aos outros, como diz Gálatas 5, 26. Edificando-nos uns aos outros, como nos ordena 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Servindo uns aos outros, como nos diz 1 Pedro 4, 10. Levando as cargas uns dos outros, como nos determina Gálatas capítulo 6, versículo 2. Hospedando uns aos outros, como nos diz 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9. Orando uns pelos outros, como determina Tiago 5, 16. Portanto, meus irmãos, há muito trabalho e há muito a ser estruturado do nosso plano de comunhão, de unidade peregrina, de caminhada uns com os outros. Eu gostaria de fechar essa mensagem fazendo algumas perguntas a vocês. Perguntas que eu espero que vocês pensem e reflitam não apenas agora, mas ao longo de todo o dia de hoje. Primeiro, você considera a preciosidade e a sua necessidade da comunhão da igreja? Você tem isso em alta estima, como tem o salmista nas suas expressões aqui? Segundo lugar, você anseia pelos encontros na comunhão da igreja e sente falta, sente saudade no decorrer da semana? Você torce para o domingo chegar logo? Você só deixa de estar presente quando está realmente impedido? Ou qualquer coisa faz com que você se ausente da comunhão da igreja? Você está cultivando essa comunhão através das muitas coisas da mutualidade que a Bíblia ordena, que eu acabei de ler para vocês? Que Deus nos abençoe, que Ele nos coloque graça nos corações, para vivermos a unidade peregrina, para andarmos juntos e experimentarmos as delícias, a bênção, o lugar onde nós experimentamos a bênção do Senhor e a vida para sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor porque nos fez uma comunidade, uma família, a família de Deus, onde nós experimentamos a bênção do Senhor, onde o Senhor ordena para nós a vida para sempre, onde nós provamos e nos deliciamos, ó Deus, com os começos do céu. Que possamos viver esta vida com anseio, saudade